Opa, eu me chamo Marcelo e seja bem-vindo ao meu canal. E hoje bora dar continuidade à nossa quarta parte de Shingeki no Kyojin Before the Fall. E se você é novo aqui no canal e não tá entendendo porra nenhuma, calma velho. Eu preparei uma playlist dessa série para você poder acompanhar a partir de agora. Então se você quer acompanhar essa série, é só você clicar aí no card que vai estar aparecendo aí em cima ou no primeiro comentário fixado. E depois que terminar as outras partes, você volta para esse vídeo. Mas enfim, também não é para você se esquecer de compartilhar esse vídeo com seu amigo que curte Shingeki no Kyojin, pois como esse é um conteúdo um pouco mais nichado, fica um pouco difícil do YouTube recomendar. Então se você quer ajudar essa série, é só você compartilhar esse vídeo com alguma outra pessoa. E claro, né, se inscrever. Mas enfim, chega de enrolação e bora ver esse capítulo. Nos últimos acontecimentos, Kyukuro havia se infiltrado dentro da carroça da tropa de exploração, e logo depois aquele titã anormal e curioso apareceu. Esse mesmo titã começa a perseguir a tropa de exploração, mas especificamente começa a perseguir Kyukuro, que estava em cima daquela carroça. E enquanto o titã o perseguia, Kyukuro acaba se tremendo de medo no momento em que ele olha para as mandíbulas dele. Ele começa a imaginar que aquelas mandíbulas foram feitas para mastigar os humanos, e que também, logo depois daqueles dentes gigantes, lá seria a passagem de entrada para o inferno. E foi passando por esse inferno que Kyukuro nasceu. Enquanto ele encarava o titã, via um flashback em sua mente. Um flashback de quando ele ainda era uma criança. E lá estava o Kyukuro no meio de tanta gente cretina. Essas mesmas pessoas que estavam xingando ele, também tacando pedras e expulsando ele daquele local. E sempre o chamando ele de o filho do titã, dizendo que ele era assustador. Sendo que naquela época provavelmente ele era só uma criança, na faixa dos 7 a 13 anos. Depois dele se lembrar desse sofrimento que aconteceu em seu passado e do motivo dele ser tão odiado assim em sua infância, foi por causa dos titãs. Então logo que o Kyukuro troca aquela feição de medroso para uma cara mais confiante, para uma cara de eu vou te comer na porrada agora. E no mesmo momento replicando que ele não é um titã e que ele é um ser humano. Então logo com aquela espingarda na mão ele dá um tiro na boca do titã, só que ele vê que aquilo não surtiu nenhum efeito. E no momento que ele se sente um pouco perdido, ele olha para os lados e vê que a tropa de exploração meteu o pé e deixou ele sozinho lá com o titã. Ele e mais um homem que estava lá na carroça. E chega até que ser compreensível a maioria dos soldados meterem um pé, já que uma boa parte desses soldados são novatos e nunca toparam com um titã na vida. Vendo que não podia fazer mais nada contra o titã, ele dá uma olhadinha pro lado e vê uma caixa cheia de pólvora. E Kyukuro acaba tendo uma grande ideia, uma ideia de explodir a carroça. E enquanto ele começava a executar esse plano, ele pede para um membro da tropa de exploração subir no cavalo, que o Kyukuro pretende explodir aquela carroça inteira. Aquele cara sobe no cavalo e logo em seguida Kyukuro pede uma faca, ou qualquer coisa afiada, para que ele pudesse cortar os arreios. Então sem discutir, o soldado acaba entregando a sua espada, para que o Kyukuro pudesse cortar aqueles arreios do cavalo. O Kyukuro até tenta cortar, só que o titã acaba surpreendendo ele com um pulo, um salto na direção dele. E nesse salto ele acaba encostando um dedinho na carroça. E esse único dedinho foi o suficiente para derrubar a carroça inteira do Kyukuro. O Kyukuro acaba indo para os ares e troca olhares com aquele titã. E foi uma troca de olhares bem tenso. Depois disso ele cai no chão que nem batata e desmaia por um tempo. Porém ele só fica desacordado em alguns segundos. E quando ele acorda ele já se vê capturado pelo titã. Porém o Kyukuro não foi o único capturado. O cara que já tinha subido no cavalo também foi capturado. E no momento em que aquele soldado começa a implorar para o titã soltar ele, botar ele no chão, os seus companheiros da tropa de exploração logo dão meia volta e falam: opa, esse é o dos nossos, bora salvar ele. Dando meia volta, aqueles soldados começam a estraçalhar as partes inferiores daquele titã. Todos eles começam a fazer uma chuva de ataques e combos combinados. E chegou o momento em que aquele titã conseguiu prever um dos ataques deles. Enquanto alguns soldados estavam correndo na direção do pé direito dele, ele logo mete um chutão na fuça deles dois. Tanto que ninguém estava esperando por essa reação do titã. Karoro, vendo que alguns soldados do seu pelotão estavam entrando em confronto contra o titã, acaba dando a ordem de recuar e restabelecer a formação. Enquanto os membros estavam entrando em formação, dentro dos pensamentos de Karoro, ele acaba dizendo que mesmo com treinamento para esses tipos de situações, nesse momento a situação literalmente está fora de controle. Logo no primeiro confronto com o inimigo. Contudo, essa situação acaba sendo inevitável. Eles decidirem lutar contra os titãs sem ter a menor experiência no combate contra os titãs. Então Karoro dá a missão à sua tropa de salvarem os seus companheiros. E juntando-se em formação, todos eles vão na direção daquele titã.
aqueles soldados que já estavam no confronto contra aquele titã acabam se vendo numa situação bem merda, já que eles acabam se sentindo como moscas zumbindo, aquele sentimento de impotência, já que enquanto o titã estava metendo um bicudo até em cavalo, eles não podiam fazer simplesmente nada. E enquanto que o Kuro estava quase sendo devorado, ele começa a pensar que esse é o fim dele, e que ele literalmente vai voltar de onde ele veio. E no seu momento pré-morte ele se lembra da Charuru, ele se lembra da promessa que ele fez para Charuru, aquela promessa de voltar vivo, para ele sobreviver. E quando ele se lembra dessa promessa, logo ele se lembra da faca que a Charuru deu para ele. Ele fica determinado que ele precisa sobreviver e cumprir aquela promessa de voltar vivo, e logo mete uma facada no olho do titã, gritando que esse não vai ser o fim dele, ele não vai morrer ali. Se defendendo com a faca que a Charuru havia lhe dado, ele até que consegue dar uma bela arregaçada no olho daquele titã. E o titã, parecendo que ele havia sentido aquela facada no olho, acaba jogando o Kyukuro para os ares novamente. Provavelmente o Kyukuro é jogado numa altura de 20 metros, ou até mais, então automaticamente sendo uma queda mortal. E enquanto a gravidade estava puxando o Kyukuro para o chão, ele logo pensa rápido e finca aquela faca no titã. E ele começa a diminuir a velocidade da queda dele, rasgando o titã ao meio. Praticamente o moleque deu uma de Kratos ali. Ele faz isso até que ele consegue parar. Porém, enquanto ele para, ele acaba caindo para trás e bate na coxa do titã e logo cai no chão. Porém, os danos da queda foram diminuídos drasticamente. Só que no momento em que o Kyukuro logo encosta no chão, o titã já dá um pisão para tentar esmagá-lo. Só que bem na hora H, o Karuru acaba chegando lá a tempo e salva o Kyukuro. E até elogia o Kyukuro por ele ter aguentado tanto tempo assim com o titã. E o Kyukuro, todo educadinho, fala obrigado. Então logo o Karuru retruca, dizendo para ele agradecer a sua faca, pois o material daquela faca é o mesmo material que a tropa de exploração usa em suas espadas, pois existem poucos materiais que podem cortar a pele dos titãs com tanta facilidade. Então a Charuru salvou a vida do Kyukuro 2 vezes. Logo depois de escutar isso, ele se lembra de um flashback, de uma cena da Charuru falando que aquilo era necessário para sobreviver. Porém, logo esse clima é cortado quando o titã está prestes a devorar um soldado. E enquanto aquele soldado implorava pela vida e pela ajuda dos seus companheiros que estavam congelados, o titã acaba devorando ele sem dó nem piedade. Enquanto os companheiros daquele soldado se sentiam impotentes, se sentiam apenas como insetos na presença de um predador. E tudo que acabou restando daquele cara foi um braço, que acabou caindo lá no chão e despertou uma fúria de ódio dos soldados. E por enquanto tava lá o titã, saboreando o gosto daquele soldado. E lá embaixo tava a tropa de exploração toda enfurecida, correndo na direção do titã com sangue nos olhos. Porém essa investida na base do ódio não dá nem um pouquinho certo, tanto que ele acaba chutando um soldado pros ares. E eu admito que essa é uma forma bem diferente de um titã lutar. Que isso é louco, mano, o moleque só tá dando bicuda. Como é que joga fute com um cara desse? Mas enfim, logo ele começa a esmagar todo mundo da tropa de exploração. Começa a dar pisão, chutar, começa a matar quase todo mundo. E ainda por cima fica com aquela cara de sarcástico e com aquele bocão aberto. E pensando rápido, o Karuru logo cria uma estratégia. E nessa estratégia, resumidamente, o Karuru divide o seu pelotão em 3 partes. Um pelotão que iria atacar a perna esquerda e outro pelotão que iria atacar a perna direita. Enquanto o terceiro pelotão atacava os olhos do titã, assim distraindo ele para que eles pudessem derrubar o titã. E logo aqueles soldados que estavam com medo trocam as suas caras de medrosos e vão no puro ódio. Todo mundo começa a estraçalhar as canelas daquele titã, e ainda por cima gritando e xingando ele no puro desespero. Enquanto os soldados que estavam a cavalo atacam o titã, Karuru pede para que os outros soldados que estavam sem cavalo recuassem. Porém, um soldado que estava sem cavalo acaba cortando o dedão do pé do titã, dizendo que agora sim a humanidade tinha uma chance de sobrevivência, só porque ele tinha arrancado o dedão do pé do titã. E ignorando a ordem do Karuru, ele acaba sendo morto e esmagado na mão do titã. Ele acaba sendo espremido como uma fruta. E os outros soldados que estavam próximos daquele local e que também estavam sem a cavalo atacam a mão daquele titã. Porém, logo em seguida eles acabam morrendo também, e acaba espremendo todos eles. E logo depois manda aquele soldado pra dentro. Todos os soldados que estavam a cavalo acabam ficando mais furiosos. Acaba mandando um dane-se pra vida e logo eles vão atacar o titã sem mesmo pensar nas consequências. Porém aquele titã acaba dando mais um chute pra se defender e mata os outros soldados. Karuru, percebendo que a situação tá feia e não ajudou em nada, logo decide fazer uma outra abordagem. E nessa abordagem ele pede pro primeiro pelotão recuar e descansar. E basicamente ele dá a ordem de todos eles focarem um ataque no calcanhar de Aquiles dele.
E no momento em que o plano estava sendo botado em prática, Kyukuro até pergunta se eles tinham alguma chance de matar aquele titã. E o Karuru responde que aquilo era impossível, que ainda lhes falta um grande trunfo para isso. E logo em sequência ele diz que as armas são inúteis, e que os titãs só podem ser feridos com facas que têm a lâmina de bambu de ferro. E logo ele dá um exemplo do pé todo estraçalhado do titã, que logo no segundo quadro acaba se regenerando, e que também logo em sequência acaba esmagando os outros soldados com pisão. E o Karuru logo diz que a principal razão deles não conseguirem matar os titãs é por causa da sua regeneração apelona. Então o Kyukuro sugere para eles fugirem, baterem em retirada. E o Karuru fala que não tem muitas opções no momento. Se eles todos decidirem fugir, provavelmente aquele titã iria alcançá-los e também iria matá-los. Então por enquanto o que eles podem fazer é continuar lutando contra o titã. Lembrando bastante aquele confronto lá em Shinganshina, onde que o Raven não podia ir pra frente porque tinha o bestial e não podia voltar pra trás porque tinha o blindado, ficando nessa encruzilhada. Então Karuru fala que tem o intuito de esperar uma brecha daquele titã, para que o pelotão de ataque e o pelotão de assistência e ele pudessem fugir. Porém, enquanto essa brecha não abre, ele diz que a única solução que ele tem no momento é tentar diminuir as baixas daqueles soldados. E o Kyukuro fala que não, ele tem uma ideia, e aponta para aquela carroça cheia de explosivos. Explosivos não, pólvora. Karuru logo entende de cara o que o Kyukuro estava tentando dizer, e ele diz que precisava de um bulbo para que pudesse explodir aquela pólvora. E o Kyukuro, com aquela cara de malandro, diz que tem um. Perguntando se o garoto consegue realizar essa ação, o Kyukuro responde que sim, ele consegue. E que ele vai provar para ele que ele tem sim uma grande capacidade. O Karuru só dá uma olhadinha pra cara do Kyukuro dizendo: boto fé. E logo começa a operação de bater em retirada. Karuru dá a ordem para que o pelotão 1 ao 6 chamassem a atenção do titã e depois dessem a volta até o seu ponto cego e recuassem. Logo depois eles começam a cavalgar em destino a Shinganshina. Titã, tentando impedir o Karuru de passar, acaba metendo um bração na frente deles. Só que o Karuru consegue desviar e cortar o braço daquele titã. O titã, percebendo que Karuru é um desafio a mais, acaba olhando torto e com um sorriso bem psicótico. E enquanto o Karuru e o Kyukuro estavam tentando chegar até o ponto cego do titã, Kyukuro acaba perguntando se era correto confiar essa responsabilidade a um garoto como ele, sendo que ele nem fazia parte da tropa de exploração. E o Karuru basicamente diz que tá todo mundo no mesmo barco e que naquele momento eles são companheiros de luta contra os titãs. E enquanto os dois estão cavalgando a toda velocidade na direção do titã, o titã solta o seu rugido e o Kyukuro também faz o mesmo. O Kyukuro dá o seu grito de guerra. E enquanto o Karuru estava avançando contra o titã, aquele titã tenta avançar contra eles dois. Porém, o Karuru consegue fazer uma evasiva e um contra-ataque, deixando o titã ferido. Karuru, vendo que mais um ataque está vindo em sua direção, ele pede para o Kyukuro segurar as réias. O Kyukuro segurando as réias daquele cavalo para o Karuru, logo assiste o verdadeiro poder do capitão, o filho do herói. E o Karuru basicamente dá uma de Levi Beyblade, só que sem um DMT, em cima de um cavalo. Basicamente ele fez a mesma coisa que o Levi havia feito com o braço lá do Bestial na terceira temporada. Depois do Karuru fatiar o braço daquele titã inteirinho, que nem o Levi fez, os dois decidem botar aquele plano logo em prática, o plano de explodir aquela carroça. Então logo em seguida eles começam a correr na direção daquela carroça, e atrás estava vindo o titã a todo vapor. Karuru então avisa que eles iriam pular, e o cavalo dá um salto gigantesco sobre a carroça, e o titã estava ali atrás acompanhando eles, enquanto eles estavam sendo perseguidos pelo titã, tanto que para alcançar eles o titã até pula de novo. Então Karuru, vendo que chegou a hora, dá o seu alerta para o Kyukuro jogar o bulbo na direção da pólvora. O Kyukuro joga e a carroça explode, bem no momento em que o titã estava passando por cima dela. Porém, em meio à explosão e às chamas, parecia que o inferno havia chegado sobre a terra e que um certo demônio havia se despertado em meio ao fogo. Karuru, vendo que a explosão não surtiu quase nenhum efeito, diz que isso realmente não importa, que eles conseguiram ganhar tempo para o distrito de Shinganshina, e o titã literalmente pegando fogo acaba correndo atrás deles de novo, tanto que o Kyukuro fica até surpreso perguntando como ele ainda consegue se mover, e parecia que dessa vez, depois da explosão, o titã estava bem irritado. Kyukuro, vendo que o titã sobreviveu à explosão, acaba dizendo para si mesmo que esses são os verdadeiros inimigos da humanidade. Chegando perto do distrito de Shinganshina, o titã pôde ser visto de longe pelos guardas que estavam monitorando o perímetro. Então os pelotões do Karuru acabam entrando primeiro pelos portões. E logo lá atrás estavam numa corrida sufocante, o Karuru e Kyukuro fugindo daquele titã pegando fogo. Eles estavam a todo vapor, parecia que o titã iria pegá-los.
Só que os guardas começam a mandar bala no titã que estava ali, assim deixando ele um pouco mais lerdo e possibilitando que o Karuro e o Kyukuro pudessem atravessar a muralha e também fecharem o portão. E agora aparentemente eles estão seguros dentro do distrito de Shiganshina. E o Kyukuro pergunta se os canhões haviam dado conta do titã. E o Karuro diz que possivelmente não, e que eles não são vencidos tão facilmente. E ele continua dizendo que é por isso que nós humanos devemos lutar ao máximo com todas as nossas forças contra esses monstros. Sobre o titã fica aquela dúvida ainda no ar, como ele conseguiu aquela cicatriz. E também um fato bastante curioso é que o estilo de luta desse titã anormal, onde que na maioria das vezes ele estava usando chutes. Uma coisa que eu vi que as pessoas estavam comentando sobre a suposta cicatriz era que antes dele ser transformado em titã, possivelmente ele já teria aquela cicatriz, então foi assim que ele ganhou. Mas eu não acredito muito nisso, pois se a gente for olhar o caso do Armin, quando ele tomou aquela injeção para virar um titã, o Armin naquela forma de titã puro não apresentava nenhuma cicatriz de queimadura. E também outra coisa que pode reforçar o meu ponto de vista é que se o Irving tivesse tomado aquela injeção para comer o Bertolt na forma titã e se tornar o titã colossal, possivelmente aquele cotoco do braço dele iria sumir e ele ia ter os dois braços normais de novo. E se você quer saber o que aconteceria se o Irving tivesse virado o titã colossal, é só você clicar aí nos cards que tu vai direto pro vídeo aqui do canal. Mas enfim, no meu ponto de vista, após a transformação titã, acaba ficando impossível deixar alguma marca no titã, seja um ferimento ou uma cicatriz, qualquer coisa. Mas aí, será que eles vão descobrir alguma outra forma de derrotar aquele titã anormal? E de onde possivelmente esse titã deve ter brotado? Será que ele é um dos titãs originais? Não sei, comenta aí embaixo. Cara, se você assistiu esse vídeo até aqui e tá gostando dessa série, Então bora bater uma meta de 250 comentários, hein? Essa eu quero ver. meu nome é Marcelo, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!